Fala galera, estamos aqui no nosso primeiro episódio, é isso, Léo? É o Isso, é primeiro o primeiro. episódio da terceira temporada. Olha, falei tudo errado. Primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast Osteopatia Científica e hoje nós estamos aqui com mais uma atração internacional, que a gente já teve bastantes atrações internacionais nas outras temporadas e agora a gente já começa com uma. É internacional, mas fala português e é torcedor do Boca Juniors. Será que vocês vão saber quem é? Dale, Charlie, como estás? Olá a todos, como vai vocês? Tudo bem? Boa noite para todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, Carlos. Como é que vai? Prazer em Boa receber você noite. aqui no nosso podcast. Hoje é um papo de hermanitos. A gente trocar Así es. muita ciência por aqui. Grande prazer. Prazer. Olha, uma coisa que a gente sempre fala é assim: esse podcast a gente nos considera privilegiado porque a gente traz todas as pessoas que a gente gostaria de conversar e aí a gente pode perguntar tudo que a gente quiser. Então, antes de qualquer coisa, eu queria avisar que não existe assunto proibido. Combinado? Ah, qué bom. Combinado. Pode falar do que quiser, não tem problema, tá? Só a gente vai colocar só um limite aqui. É importante a gente dizer que o Pelé é o primeiro e depois tá o Maradona e todos os outros. Tudo bem? É só isso. Ah, tudo bem. Então tá bom, valeu. É só Mas questão estatística. vamos pegar um limite. Agora somos os campeões do mundo, né? Isso, a gente do futsal, né? A- Agora, campeão do mundo não, Isso. futebol. Futebol de verdade. Para Se eles meninos, não. tivessem ganhado a Copa de Futsal, ele falaria que também que são campeões do futsal. É, São campeões do... Óbvio. Tá vendo como é que é, né? É, igual que exato. vocês. Exatamente. Eu acho que isso aí tem uma coisa que a gente tem que estimular mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que é a única briga de verdade que a gente tem com os argentinos. Fora É. isso, a gente não tem motivo nenhum para brigar com vocês. Tirando o futebol, os esportes competitivos, assim, qual é o motivo da gente fazer uma guerra? A gente não precisa, a gente só quer doce de leite, alfajor e vinho. Tá tudo bem, É, tá tudo verdade. bem. É só isso, a É, gente troca. Aí a gente manda umas frutas, a gente faz todo esse intercâmbio, não tem problema. Cachaça e vamos que vamos. É. Charlie, verdade. seguinte, o nosso primeiro quadro que a gente faz aqui Sim. é um quadro que a gente faz um comentário de uma notícia científica do site Science News, que é um site que tenta traduzir de uma forma mais popular as publicações da revista Nature. Então é interessante porque assim, são notícias de papers, né, de estudos sérios, né? E é feita uma tentativa de tradução para o idioma local, né? A fala mais popular. E por causa disso, a gente gosta de comentar essa notícia porque assim, para mostrar que se a gente não simplificar a ciência, não adianta nada. E essa é a função do É, podcast também. E a notícia verdade. de hoje fala o seguinte: e isso já aconteceu comigo, por isso que eu até peguei essa notícia, que a pressão arterial pode se modificar para ficar extremamente alta se o braço do paciente não estiver posicionado de maneira apropriada. E eu acho isso muito interessante, porque já aconteceu comigo mais de uma vez, da minha pressão dar tipo 17 por 11 e o profissional assim, nossa, mas o que que aconteceu? Eu falei, não sei. Aí mediu de novo, tava 14 por 10. Então, assim, esse tipo de procedimento, né, precisa ser padronizado, porque senão a gente vai ter problema, né? É, mas faz sentido, né? Sim, É, o sistema cardíaco é, é um sistema que mexe muito, é muda o tempo todo, sensível, porque né? se você olha parâmetros de variabilidade cardíaca e temos muitos, vários receptores no corpo, nos vasos, e modifica muito a pressão, a frequência, o tempo todo. Se você tem uma luz na sua cara, provavelmente seu, seu sistema autônomo vai fazer ajustes pequenos da pressão se você ficar nervoso. Por isso que, na verdade, quando você está padronizando
um exame, por exemplo, da tomada da pressão, você faz, como na algometria, 3 medições e pega o promédio, se você quiser, ou pega a mais na meia, e ali faz a tomada da medida, da mensuração. Então, eu acho que é Mas, bacana, por exemplo, é esperável. na faculdade de fisioterapia, a gente aprende a medir. É, Mas eu não mas ninguém fui, faz. mas eu não fui instruído dessa forma. É. Não, a gente aprendeu com o braço para baixo, de qualquer jeito. Eu lembro quando eu estava no estágio da área de cardio. Aí a gente acompanhando os pacientes recém-operados. Aí o professor, não, tem que medir a pressão durante a caminhada. Aí a gente com o esteto, vai lá o paciente andando e você lá, junto. É, mas aqui é bem parecida, né? Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Mas eu me lembro no meu estágio na universidade que eu fiz um estágio em uma geriátrico, como se fala isso? Geriátrica. Geriátrico, né? Então, eu fiz um estágio ali, lá, que era bem engraçado, porque a gente fazia as medições da pressão pela manhã e pela o meio-dia, e mudava muito, não? Porque são adultos maiores, então pessoas velhas, que a pressão é muito, é, tem muito cardiopata lá, né? Então mudava muito. Mas o que era engraçado é que você sempre tinha que fazer 3 medições, porque na primeira medição, quando as pessoas sentiam que estavam fazendo uma mensuração por primeira vez, eles ficavam nervosos. Então, a primeira pergunta que eles faziam é: quanto é a pressão que eu tenho? Então, eu tinha que mentir o tempo todo, sabe? Porque pela manhã eles tinham a pressão bem alta, então ficava mais nervoso ainda, não? Então, eu fazia a primeira medição, mentia para eles, fazia uma segunda e uma terceira medição, então pegava o promédio disso, a média, Como é que e tá? Tá falava para ele: normal. tá tudo normal, Como é que tá a siga, pressão? Tá siga assim. pressão. Sim. Então, eu acho que você aprende. Se você pratica, você aprende que é verdade. Você tem procedimentos que precisa padronizar. Eu acho que quando você Eu acho. acostuma a padronizar eh, as, as medidas, os outcomes, melhor. O mesmo é para os questionários. Quando você tem bem aprendido um questionário, um prompt, se você padroniza o uso dos questionários, você utiliza melhor. E conhece melhor as propriedades de medida, conhece melhor como utilizar as ferramentas e quando utilizar as ferramentas que medem, porque tem ferramentas que avaliam eh, validade de critério e tem, desculpa, tem ferramentas que avaliam intensidade, tem ferramentas que têm boa sensibilidade, boa confiabilidade, e tem algumas que têm boa responsividade. Não todas as ferramentas fazem Sim, eh, é. as mesmas mensurações. Então, é normal, Você sabe uma coisa que eu lembrei da faz faculdade? sentido. A pressão não era um problema muito sério para eu conseguir medir, que eu até conseguia relativamente bem. Agora, a minha dificuldade era de ausculta cardíaca, de ausculta pulmonar. Eu colocava o estetoscópio, colocava no peito, e aí, o que que eu fazia? Eu ficava lá um tempinho para descobrir o que estava acontecendo. E aí aquele negócio lá, estertores crepitantes, estertores bolhosos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, Aí eu ia no prontuário para fazer a evolução, porque era o estágio hospitalar, e eu olhava a evolução anterior, como é que ele estava na ausculta anterior. Aí eu copiava a copiava. ausculta anterior, eu nunca consegui entender as diferenças do negócio. E aí o pessoal tava me explicando, não, ó, esse aqui são estertores bolhosos. Ah. E esse aqui são crepitantes.
Tá, não entendia. Eu não tive essa sensibilidade, eu tive muita dificuldade. Tanto que eu tive muito problema nesse estágio, que foi o meu primeiro estágio hospitalar, porque eu não conseguia fazer ausculta. O resto eu sabia fazer tudo, mas a ausculta eu não conseguia entender. Não conseguia entender a diferença dos sons. E hoje a gente tem uma porrada de recursos para fazer isso também. Você pega um vídeo do YouTube, É, você escuta todos os sons e fica tudo bem, né? Então a questão do estímulo também é diferente, né? Eu tinha é um verdade. aparelho de áudio para fazer isso, porque eu tinha mais dificuldade de diferenciar um do outro. E a gente tinha um áudiozinho que era cola. Então, eu escutava aquele áudio, aí eu escutava o paciente. Ah, tá, isso aqui é isso aqui. Só assim também, porque se Ah, depender de então, fazer é isso. É um estímulo auditivo igual, né? treinava o ouvido, né? É. E É, é, no laboratório de fisiologia, a nossa dificuldade era medir a pressão do paciente na esteira mesmo. Isso aí era uma coisa. E eu falava assim, gente, não tem como a gente conseguir medir isso direito. O paciente está assim, ó. E o que a gente está É, vendo é essa variação. Não dá para saber é o que é. verdade. É não, e Verdade. impressionante. se, o que assusta é você ver essa matéria falando que o braço ao lado do corpo pode dar uma diferença de até 7 milímetros de mercúrio na pressão Exato. sistólica. É uma loucura. Exato. Sim, O cara vai para 20, né? Ele tá 13, ele vai para 20. é verdade. Eu Imagina, gosto de. imagina o velhinho lá do Charlie com 20 de pressão pela manhã. Morria. Sim. Infartava às 11. O pior é que você. É uma mensuração bem importante. Eu acho que é uma das Sim. mais importantes mensurações que você pode fazer, ou deve fazer. É, na verdade, deveríamos fazer para todo mundo. Mas agora, se você tem um aplicativo, você tem um Apple Watch ou É, um wearable, você consegue mensurar muitas coisas. Eu acho que vai ser o futuro da fisioterapia ou da osteopatia, eu tentar acho. mexer com essas medidas, mas com a ajuda da inteligência artificial, porque você não vai conseguir avaliar todas as medições, porque você tem Big Data agora. Então, tem uma pessoa com múltiplas mensurações no mês, por exemplo, em um ano, é, o aplicativo está medindo o tempo todo. Então, se você precisa tentar padronizar as medições, então você precisa da inteligência artificial para tentar compreender e tentar fazer uma melhor interpretação dos dados. Eu acho que vai ser bem Mas o ótimo se você problema, conseguir entender isso. eu entendo, mas o problema que eu acho disso é quanto que isso aí pode catastrofizar alguns pacientes. Pode, óbvio. Precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito Tem cuidado como precisa. usar isso aí. Eu acho que o paciente catastrófico Léo, seu é um microfone. problema sempre para tudo. Ah, Eu acho que assim, o uso da ferramenta para fazer esse tipo para ajudar, né, da maneira como você falou, Carlos, vai depender muito da capacidade da pessoa saber comandar para especificar exatamente o que ela quer. É, Porque a grande questão dela é justamente o prompt, né? Como escrever o prompt mais adequado para você é. obter uma resposta adequada à pergunta clínica. E aí eu acho que é onde a gente vai ter muito problema. Mas é Porque verdade. a gente que nasceu analógico, estudou em livro, né? Teve que fazer pesquisa em livro, teve que correr atrás de artigo de uma maneira mais complicada. A gente trilhou um caminho que a gente tem mais facilidade de fazer perguntas mais bem construídas. E agora o pessoal que tem mais facilidade de acessar tem mais dificuldade de construir as perguntas para encontrar a resposta no meio de tanta informação como existe hoje, né? ô, Com Léo, certeza. já que você fez a deixa, eu já vou fazer a pergunta então do nosso próximo quadro. Bora. O Léo já fez Beleza. a introdução do negócio, então eu vou falar. O nosso próximo quadro é o momento nostalgia. Então, aquele momento assim, Charlie, o que que você lembra da sua infância, da sua adolescência, do seu passado, que você acha que é uma coisa muito legal? Pode ser uma comida,
pode ser uma brincadeira, pode ser um passeio, pode ser alguma coisa, um parque que existia, que você sente saudade, né? Que você sente falta e que você queria que tivesse até hoje. O que é? Eu acho que vou falar da minha geração, que é quase a mesma que vocês. Eu sou mais jovem. O Não, quê? eu sou mais jovem que vocês. Ah, sim, um pouquinho. Mas, Que jovem. você. Não, brincadeira. Então, eu acho que o que mais tenho saudade é desse tempo que na rua, né? Porque agora é bem difícil ter crianças na rua seguras, né? Porque eu ficava o tempo todo lá com meus amigos. Você é de Buenos Aires mesmo, né? E aqui na cidade é bem difícil encontrar crianças lá na rua, sem padres. Era bem perigoso, né? Porque Sim. você não utilizava o cinto da segurança no carro, Não, ninguém utilizava casco, ou como se fala, Capacete. capacete na moto. é, e a gente moria também, mas moria menos. morria também. Moria também, sim. Era bem. é, Ninguém ficava preocupado por isso. Eu lembro dessas. Eu esqueço. é, Desculpa, tenho saudade disso, desse tempo que era mais relaxado, né? Porque você sentia uma segurança na rua e na população, É. tudo. Agora é bem Tem uma coisa que a gente difícil, né? fala que é assim, né? Nesse tempo, se você não chegasse 11 horas da noite em casa, tava tudo bem. Sua mãe só ficava, às vezes, um pouquinho preocupada e tal. Hoje, se não chega, já tá ligando para a igreja, para o IML, para o hospital, para a delegacia, para todo lugar, né? É, verdade. Porque, assim, hoje está muito diferente, né? Hum. É, quantos habitantes tem na capital hoje, em Buenos Aires? Eu acho que, na 15? verdade, morando aqui, acho que perto da 6 milhões, 6 mas milhões. é, na semana entra e sai 5 Sim. milhões da pessoas para a capital. Eu acho que duplica a população com trabalho, né? Porque a E gente a- trabalha fora e vem para aqui, como São Paulo. sim. E você, e quando você era menor, a população era menor também, né? Também, sim. Tá, Mas isso acontece sempre, é a capital. é, mas é menos gente também fica mais fácil de fiscalizar. Mas acho que a gente foi a última geração que pôde brincar na rua com tranquilidade, né? É. Eu A- acho que sim. as outras gerações já não conseguiram fazer isso. Mas Tinha uma, também, você na sua casa não tinha nada para fazer. Sim. Eu escutei um vídeo nas redes sociais, acho que no Instagram ou TikTok, um vídeo de um cara que falava é, que agora você agora não, você tem que fazer mindfulness. Mas na minha época, você, como se fala aburrido? Você, Entediado. entediado. como? Entediado. Entediado. Perfeito. Você ficava assim o tempo todo, sabe? Porque Exato. quando você queria, não sei, olhar na TV, se você queria ficar bem ouvindo as cartoons ou as caricaturas, você tinha que esperar na hora que era isso, senão você Não, e passava, é. passava. E tinha lá É, um cara falando das notícias e você é uma criança ali, Eu ia não tem falar, nada para isso fazer. quando seu pai deixava você assistir desenho, porque ele estava É, assistindo o jornal. claro, você estava fazendo mindfulness lá.
Exato. Era Esperar. isso. Agora, Uma coisa assim, você ficava na rua brincando, e aí você, perto do fim do dia, você não voltava para casa. Você tinha certeza que se você voltasse para casa, seu pai não deixava você sair mais. é verdade. Você Verdade. ficava na rua Sim, até chamar. com Porque certeza, sim. o cara tá assim, meu Deus, vai pra rua, menino. Hoje em dia o povo tá mandando menino pra rua. Mas É, você sabe uma mas coisa que era interessante? Uma vez, não lembro quem foi que me perguntou. Não, mas quando você era pequeno, na sua casa tinha televisão com controle remoto? Eu falei, não, não tinha. Aí o cara falou assim, não, na minha tinha, era eu. Eu ficava sentado É, assim, meu pai me claro, colocava, vai lá mudar o canal. Aí eu ia lá, tá! Aí voltava e claro, assim, a nossa televisão tinha controle remoto, era a gente. É verdade. é, sempre o menor que estava ali, levantava e mudava o canal. É. Por isso, eu sou o irmão mais velho, né? Então, eu enviava para meu irmão mais pequeno. Exato, exato. Você conseguia passar isso para frente, tá certo. É Claro, assim que funciona. isso. Tem que pagar o direito, né? Exato. Para alguma coisa, o título de irmão serviu. mais velho tem que servir, né? Mas eu era o ajudante do meu pai, porque eu tinha que fazer tudo, porque eu sou o homem, né? Na minha casa, eu tenho que fazer todos os arreglos da casa, eu fazia eu, com ele. Ah, entendi. Então, São ficava quantos bom, irmãos? mas tem São um trabalho no fim de semana, sabe? cinco, né? Cinco. Eu sou o segundo, mas o homem mais velho. Ah, então é uma irmã mais velha, você, É, Mais três. mais uma irmã e mais duas dois. irmãos mais pequenos. E todo mundo torce pro Boca. Ou tem alguém da casa que não? Meu pai é de Racing e meu irmão de Racing. Meus dois irmãos são de Racing, como meu pai. Mas Ah, na minha casa é do Boca tudo, entendi. E nenhuma todo irmã mundo. casou com ninguém do River. Sim, claro. Ah, entendi. Aí não tem jeito. Mas Aí não tem como controlar, né? É o amor. não tem jeito. Não tem jeito. É assim. Você deixa, esquece. E vai. Então, ficava para Entendi. assistir É, futebol. claro. É Entendi. assim. Mas, ó, uma coisa eu falo, eu acho muito interessante, é assim. Eu acho que o Brasil tem a fama de ser o país do futebol. Mas eu acredito que os argentinos e os alemães e os ingleses são mais fanáticos que o brasileiro. Eu acho que assim, o Brasil Assim? tem a fama de ser o país do futebol por causa da história do futebol, não sei o que, que ganhou as Copas do Mundo, por causa do Pelé, não sei o que, não sei o que. Então criou isso no Brasil. Mas eu não acho que o brasileiro seja o mais fanático por futebol do mundo. Eu não acho. Você pega, por exemplo, o Campeonato Alemão de Futebol, na terceira divisão, tem time que vende as 19 rodadas em casa antecipada. Terceira divisão. Você fala assim, não, peraí, não tá normal. Verdade. Entendeu? Você pega o campeonato inglês, até a quarta divisão acontece isso. Todos os jogos lotados, o estádio, não sei o quê. Então, assim, o fanatismo. Pega o campeonato argentino, tá sempre lotado. Você fala, meu Deus do É céu, verdade. o argentino canta do minuto 1 ao minuto 90 e mais acréscimos. Não sei como consegue. É assim, o torcedor argentino ele vai para treinar, ele fica pulando 90 minutos, entendeu? É impressionante, é totalmente diferente. É A verdade. torcida é totalmente Mas diferente. aqui temos uma. Eu tenho uma hipótese que é a seguinte, que é, eu acho que vocês têm mais esportes que são fortes, igual que nos Estados Unidos, porque eles, por exemplo, têm quatro esportes que a maioria das pessoas seguem, né? O beisebol, a NBA, o hockey. E vocês têm o voleibol da praia, tem futebol, tem basquete, tem esportes bem fortes lá. Eu acho que tem isso mais provável a divisão da gente. Mas Mas a aqui temos Argentina uma não tem. torcida bem forte. A Argentina tem três, não é?
O futebol, o vôlei, o basquete e o vôlei, né? O rugby. E O rugby. rugby. Rugby, eu acho que o rugby agora, nestes últimos Tá super 25 bem, né? anos, sim. Agora jogamos o Quatro Nações, Eu que é vi. que é Com a África um do Sul, né? torneio, é, que jogamos um torneio que só jogar. É, antes se chamava Tri Nation, e É. agora é quatro nações. E Então, você ficamos sabia lá. que a seleção brasileira de rugby tem dois argentinos naturalizados? Sério? Não Sério? sabia isso. É. Tem dois Mas argentinos pode que ser. naturalizaram para jogar aqui, para jogar pela seleção Bom, brasileira. mas Acontece. não tem. É, acontece, mas se você não tem cultura disso, se os meninos não jogam de É. pequenininhos, é difícil que. Não é um esporte que você aprende depois de grande, né? É É, um esporte que é muito não difícil, é. muito fundamento. Aqui É, no hóquei de patins, alguns esportes você não consegue aprender. Tipo, basquete, se você aprender depois de 14, 15 anos, você ainda joga bem. Dá, entendeu? Não é, é um esporte que você precisa de muita coisa. Agora, assim, rugby. Pô, você não conseguir, você não aprender quando você é moleque, depois de grande, você não consegue jogar mais. E é um é, esporte muito, muito físico, né? É. É complicado. é. Mas aqui, na Argentina, os meninos jogam desde pequeninos, porque é bem comum que tem escolas aqui, mais escolas católicas que jogam. É uma tradição, Sim. como o polo, né? Você chegou a jogar? Não, Não. mas eu trabalhei lá no rugby. Eu trabalhei com e meu sócio, ele foi o fisioterapeuta da seleção dos Pumas, Ah, da Argentina. Então eu conheço o deporte, mas aqui eu acho que é a cultura, porque vocês em todo lugar do Brasil tem um menino ou uma menina jogando futebol, né? E aqui também. Então é natural para nós que a gente tente fazer futebol. Qualquer ah, argentino, qualquer mas eu brasileiro vou falar um joga negócio. futebol. Mal ou bem, pero joga. Tem uma cidade na Argentina que eu já fui e eu me assustei porque não tem futebol. Chama San Juan. San Juan? Não, San sim tem. Juan. Não, é impressionante. San Juan é a capital do hóquei de patins. Hóquei Ah, patins. verdade. Eu Mas entrei, tem futebol. nós descemos com a seleção brasileira de hóquei, eu era fisioterapeuta da seleção brasileira de hóquei, a gente desceu no avião em San Juan, a gente começou a olhar as crianças na rua jogando hóquei de patins. Eu falei, não, não, isso não tá normal. Aí a gente chegou numa loja de esportes da cidade para comprar sei lá o que que precisava. A loja de esportes era inteira de hóquei de patins e no cantinho tinha assim, umas camisas do River e do Boca, só para falar que tinha. O cara falou assim: não, essas coisas de futebol aqui não vende. É impressionante. Tanto que a Que cidade já estranho. sediou três mundiais de hóquei de patins. Eu acho que é o único Nossa. lugar da Argentina. Mas temos algumas cidades que são especializadas em Sim. deportes. Por exemplo, Bahia Blanca tem Ah, do basquete, né? de basquete. Porque Tem lá é o cidades. Ibope de lá, né? É, é verdade, sim, claro. Mas temos muitas cidades que tem aí algumas pessoas. Opa, caiu o headphone. Ah, É, ó, temos algumas. vamos falar do nosso artigo que você mandou pra gente. E vou te falar que esse artigo é muito legal. É, E é um tema, como é que eu posso falar? É um tema que me intriga demais há muito tempo, porque a gente tem aquela receitinha da utilização da terapia manual, e agora com essa relação e aprofundamento dos estudos de mecanismo de dor, a gente precisa fazer uma releitura da terapia manual para ver como é que ela encaixa nesses mecanismos de dor, né? O é. Carlos, ele pesquisou dor neuropática, né, no mestrado, então ele está bem antenado nesse negócio aí. Deixa eu só compartilhar minha tela, que aí você já pode falar. Peraí. Aí. Estão vendo aí minha tela direitinho?
Tá beleza? Beleza, ótimo. Por que que você trouxe esse artigo para a gente, Carlos? Eu, na verdade, eu trouxe esse artigo porque se você olha os autores dessas, você tem que trazer esse artigo. Não, não, É verdade. você olha os autores e você precisa ler esse artigo, No sabe? mínimo. No mínimo. E se você trabalha com terapia manual, fisioterapia, ou osteopatia, ou quiropraxia, você precisa ler. Temos ali a Chad Cook, que é um amigo da casa, é, que nós tivemos a sorte de conhecer. Eu acho que ele agora se vai jubilar. Como se fala? Jubilar? Aposentar. Aposentar, agora. Então, eu acho que tive um privilégio lá. Mas eu trouxe porque, na verdade, ainda temos muita incerteza em tudo, né? E nesses últimos anos estamos experimentando uma mudança bem forte na medicina. Eu não vou falar só da fisioterapia, porque eu sempre falo que eu tento fazer um raciocínio que é uma pergunta, na verdade. Eu me pergunto, quantos nós sabemos agora da dor se no 2020 a IASP fez uma mudança da definição da dor? Então, se no 2020 a IASP fez uma mudança, tá bom, não é muita mudança, mas da definição da dor, ainda nós não sabemos nada. E isso trouxe muito caos, porque a neurociência, as pesquisas em dor e em terapia manual tentam explicar o que está acontecendo com a profissão. Mas eu acho que vai mudar tudo isso, porque temos que fazer uma mudança de, das currículas da universidade, temos que fazer a mudança das pós-grados, eh, e, e esse artigo é bem legal, porque não dá perspectivas, pero tem mais perguntas que certezas, no fundo. É, E temos muito consensos ainda para trabalhar. mas uma coisa que é interessante é entender o seguinte, por exemplo, quando a gente fez a faculdade, eu me formei há mais de 20 anos. Então, quando É, eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu nem ouvi falar de mecanismo de dor musculoesquelética. Aí ninguém. eu fiz pós-graduação, aí em 2016 foi a primeira vez que eu comecei a ouvir que tinha mecanismo diferente de dor e começou a fazer algumas coisas fazerem sentido. E hoje é imprescindível para qualquer profissional que trabalhar na área musculoesquelética conhecer os mecanismos de dor para poder definir a É, intervenção. E sim, quando a mas gente fala de terapia manual, a gente trabalha com terapia manual. O Carlos é osteopata, professor da Escola de Madrid, trabalha com terapia manual, tem consultório disso. O Léo também e eu também. Então, assim, a gente atende o paciente. E a gente sabe que aquele cara que tem uma dor nociplástica, a gente vai manipular por um motivo. O que tem uma dor neuropática, eu já tenho que pensar diferente. E o que tem uma dor nociceptiva, diferente. Então, assim, se você olhar, nós três estamos fazendo a manipulação. Mas verdade. cada um está pensando num contexto diferente. Isso que é o legal. E isso que a gente precisa aprofundar demais para ontem, né, no ensino, né? O que o Carlos Uhum. falou é interessante, porque assim, a gente que tem mais de 20 anos formado, a gente aprendeu que tinha dor aguda, subaguda e crônica. Acabou. Crônica, é verdade. Só tinha isso. É, Só tem esses três tipos de dor. E se vira.
E uma coisa que a gente percebe, eu ia falar que houve uma mudança muito acelerada no conhecimento da dor nos últimos 10 anos, em especial nos Verdade. últimos 5 anos. Uhum. A neurociência da dor ganhou muito mais força nos últimos 5 anos, e é isso que o Carlos falou assim, a gente se vê hoje obrigado a fazer uma mudança radical no conhecimento, no ensino, para quem está vindo e para a gente mesmo, a gente que aprendeu de um jeito muito mais simples e de repente, né? Nos últimos 5 anos houve uma complexidade enorme dos mecanismos e das abordagens em dor, né? E eu É, achei. verdade. Pode falar. Não, concordo. Eu acho que o problema que temos é que, do mesmo jeito que eu fiz uma marcação lá de one size fits all, Eu ia falar disso porque, agora. One size do not porque, fit all. porque, na verdade, nós fazíamos isso. Na verdade, Exato. ninguém vai dizer que não. A É, gente Entendeu? porque A gente você aprendeu teria assim. tem um protocolo, né? Você tem dor sacroiliaca, faz uma manipulação sacroiliaca e isso, né? Isso. É, se você tem dor do disco, você vai fazer a descompressão. Se você tem dor no ombro, vai ter que fazer isso. Então, todo mundo falava isso. Mulligan, McConnell, Maitland, Mackenzie. Mackenzie fazia que, se você tinha dor na extensão, fazia flexião e o disco entrava lá e fazia isso. Mas o mundo inteiro teve que mudar. E ainda, o que gosto deste paper é que eles falam os autores falam ninguém, eh, ninguém diz que temos que fazer. Eles discutem. Eles falam ok, talvez poderíamos ir para essa direção, mas eu vou fazer um disclaimer. Eu acho que não temos que entrar com cuidado, porque ainda tem muita informação, mas é consenso. É muita informação que é melhor que a teoria passada, é mais multidimensional, centrada na pessoa, é evidence-based, mas, no fundo, ainda temos muita incerteza. Por exemplo, agora estamos falando, não se fala mais de mecanismos, se fala de fenotipos. Né? Então, agora vai mudar mais uma outra vez. Sim. Na APTA, eles fizeram um artigo no 2023 de como deveria ser a OMT, a terapia manual ortopédica. E na iPhone, no último congresso, eles mudaram tudo, de como deveria ser o perfil do fisioterapeuta que faz terapia manual. Mas na osteopatia acontece o mesmo. Temos que repensar nossa filosofia, nossa trabalho. Mas na quiropraxia também. Então, eu sempre faço a brincadeira dos Spider-Man, sabe? Esses que no multiverso que se estão Sim. sinalizando. Eu acho que vai fazer um jeito assim, né? Porque na reabilitação esportiva é bem parecido também. Tem ali o fisioterapeuta, tem o treinador, o preparador físico, e tem, na Espanha tem, por exemplo, um readaptador físico, que é um jeito no meio do É fisioterapeuta. o... Então, E nos Estados Unidos tem passa, o trainer, né? o mesmo, O é o trainer mesmo. é esse Então, cara, que faz um pouco de cada coisa. eu acho que vai fazer um overlapping nas profissões, porque agora temos que saber um pouco de psicologia, porque você tem que saber fazer cognitive functional therapy, por exemplo, ou talvez educação em dor, em ciência da dor. Você precisa os soft skills, precisa também entender como funciona o sistema imune, então precisa conhecimentos da imunologia. Então, eu acho que, no fundo, ninguém sabe para onde vai, mas é, acho que ainda temos muito novos nesta área. Então, eu preciso ser
fazer um stop e não ir direcionados como temos que fazer isso, sino mais, ok, talvez seja uma opção boa se nós somos precavidos, né? Sim. Eu estava tentando aqui procurar uma palavra para traduzir para o português framework. É difícil. Porque eu não sei. Porque o título do artigo tá desenvolvendo seria a Para estrutura, nós é marco teórico. é, a estrutura da terapia manual em relação aos mecanismos de dor. E aí, Uhum, o Charlie falou aqui dos 18 autores do estudo, que são autores realmente que vale a pena, porque você tem, ó, além de Chad Cook, você tem Bialowski, você tem uhum, Toby Hall, você tem, uhum. cadê? Eu vi mais Megan Fuentedura, Donaldson, o Puente Louis Duro, Pontadura, André Lowe, Anina Schmidt, tem exato. Então, Amy assim, McDavid, é tem melhor cara a gente foda. ler com atenção. Então, o conselho que eu dou para todos vocês é peguem lá, ó, JOSP Open, Research Report, leiam isso aqui. E aí eles encontraram 15 estruturas que eram 3 para dor nociceptiva, 6 para dor nociplástica e 6 para dor neuropática. Eu É. acho que os de dor nociceptiva que foram considerados foram quase todos do Puente Dura, porque ele tem aqueles dois Uhum, estudos da manipulação cervical e da manipulação torácica. Para dor cervical. Então, eu lembro verdade. que quando ele veio para o Rio de Janeiro, eu fiz o curso com ele, ele manja muito desse negócio. E assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente o que veio grifado do artigo aqui, que é versus one size fits all, que é o que a gente aprendeu. E a gente precisa modernizar esse ensino o mais rápido possível, porque a gente já está atrás de muita coisa. Agora, quer ver, ó? Tem uma outra. Uhum. Cadê? Aqui, ó. Aí é um ponto você já grifou de verde e amarelo em nossa homenagem? Ou foi sem querer? É, Memorial não, Hexa. não me lembro, mas eu tenho na minha cabeça, quando faço as marcações, por que eu vou fazer? Mas eu depois esqueço por que fiz. Eu acho que você quis distinguir Normalmente eu faço ano, né? anotações. Entendi. Mas tudo bem. E aqui tem uma parte que fala o seguinte, ó. We asked the work group members and stakeholders to include techniques that address fáscia, então técnicas para fáscia, para ritmo Uhum. crânio-sacral, teorias reflexogênicas, e aí eu acho que começa a já ter alguns problemas no que é. Porque, por exemplo, a teoria do ritmo crânio-sacral está muito mais do que ultrapassada, já caída, já jogada às traças dentro da osteopatia. É, verdade. Então, e aí eles vão colocar algumas coisas assim, mas também não acharam nada. Mas me chamou a atenção que colocaram isso aí. Algumas técnicas de faces eu acho que a gente precisa estudar muito mais profundamente ainda. E essas teorias reflexogênicas, eu acho que nós já passamos por isso, né? Vou manipular não sei o que para tratar não sei o que. Vou manipular não sei o que para tratar não sei o que lá. E a gente já sabe que não é tão direta essa relação assim, né? Então já precisa Uhum. tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Quer ver? Tanto que ele exclui, né? Ele pede para excluir. É. É. Aí aqui, ó. Mas Como é? no fundo, no fundo, o artigo fala de os mecanismos da terapia manual que são bem conhecidos, né? O ativação do circuito opiáceo, da liberação de endocannabinoides, da eh, inibição ou diminuição de substâncias citocinas pró-inflamatórias e aumento das citocinas anti-inflamatórias, da teoria da comporta, do gate control e todo esse jeito. Mas, no fundo, o artigo discute se é se é bem pesquisado, no fundo, porque nós sabemos que acontece isso, mas ninguém sabe como acontece, como interactua nisso. Ou se esses, por exemplo, esses efeitos neurofisiológicos que temos, também tem viés lá, tem muito viés, porque o viés de fatores contextuais, por exemplo, e isso é importante, porque
também modifica o efeito que você vai ter. Então, nós precisamos melhorar as pesquisas e fazer uma melhor compreensão desses efeitos, porque tem muito efeito aislado lá. É, incluso, eles falam disso lá. E tem um negócio também que é assim, que o Léo fala muito disso, que ele fala assim, às vezes você realizar só um procedimento de terapia, só um trust, por exemplo, uma manobra de manipulação, por exemplo, num paciente específico, numa condição específica, você não está colocando isso dentro de um raciocínio clínico específico, né? Então, assim, como é que você vai transpor? Ah, mas é um estudo de efeito de intervenção. Beleza. Mas você percebe que é um estudo de efeito de intervenção de uma técnica de manipulação isolada numa torácica, por exemplo, e que mediu um antes e depois e que isso clinicamente vai ser relevante quanto? Uhum, Entendeu? Então, assim, uhum, uma das coisas também que a gente precisa mais nesses estudos, especialmente de Osteopathic Manipulative Therapy, né, de OMT, de verdade, é você conseguir não simular o que a gente faz no nosso paciente. Então, assim, o nosso paciente chega no nosso consultório. A gente não faz uma manobra e manda ele embora. A gente coloca aquilo, a gente faz uma mobilização, a gente faz um trabalho muscular, eu indico às vezes algum exercício. Então, assim, tem um contexto terapêutico. Então, a uhum, intervenção, né, que a gente faz dentro da osteopatia, dentro da terapia manual, da fisioterapia, da quiro, ela tem um fator contextual importante. E se a gente não simular esse fator contextual junto, o que que é de efeito só da técnica? Será que não é muito pequeno para medir e dar uma diferença significativa num mecanismo de dor nociplástico que está aí há 5 anos no paciente? uhum. Às vezes não dá, né? Às vezes o estudo de uma técnica isolada é mais adequado a gente fazer um estudo de uma técnica isolada justamente para a gente verificar se aquilo que a gente diz que acontece, acontece de fato. Isso. Aí sim. Ah, por que que você está fazendo essa manipulação? Ah, porque eu quero criar o efeito X. Então, vamos fazer um estudo para ver se o efeito X de fato acontece com essa manipulação. Aí a gente consegue fazer um melhor proveito disso. Agora dizer que, ah, nossa, eu apliquei aqui essa técnica em 50 pessoas, deu resultado legal. Tá, mas e aí? Funcionou por quê? Sim. Uhum, uhum. Né? A gente fica perdido no raciocínio terapêutico, né? Ah, vou manipular porque eu li que tem efeito, mas tem efeito em qual paciente? Em É, qual condição? Em que contexto? uhum. Né? Por isso, eu gosto dos estudos pragmáticos, né, na área, porque eu acho que refletem, refletem melhor a nossa prática. Sim. Eu luto muito com eh, os haters da fisioterapia, porque eu não eu sempre falo que são haters da fisioterapia ou da osteopatia, porque no fundo essa rivalidade que fazem muitos haters na área de terapia manual ou exercícios, né? Essa luta que não tem nenhum sentido lá. É, fazem porque não conhecem, no fundo, o que está acontecendo. Porque eu sempre faço uma pergunta. Se você pega um ibuprofeno, você espera que o ibuprofeno tenha uma duração de uma semana se você toma um ibuprofeno? É. Então, por que você espera? Por que você é tão tonto que você espera que um tratamento de terapia manual, em uma sessão, talvez uma hora, se você quiser, tenha uma duração de uma semana, por exemplo? Não tem, não tem, Tem sentido, né? não faz sentido. É. Então, nós sabemos o alcance da terapia manual, que tem um efeito a curto prazo. Sim. Nós conhecemos que tem efeito neurofisiológico. Mas, será que no contexto que você está falando, Leo, eh, vai mudar em um sentido ou em outro, segundo os fatores contextuais, segundo
que paciente, que mecanismo tenha o paciente lá, será que tenho que fazer alguma outra coisa? Será que nós, a ferramenta que utilizamos para fazer a medição é a correta? Sim. Temos ferramentas para avaliar esses feitos? Então, na verdade, no fundo, ainda não sabemos muito. Sabemos mais que antes, mas temos mais dúvidas que antes. Mas isso é ciência, né? Você, na É, verdade, a ciência não é a busca da resposta, na verdade, porque verdade, cada vez que busca a resposta, a gente gera mais dúvida, né? A é gente cria verdade. mais perguntas para responder, ao invés de achar as respostas que a gente precisa de fato. Isso é uma coisa interessante. Tem um livro que é o Mitologias Osteopáticas, que é do Pierre-Luc Lermite, Uhum, e ele fala justamente dessa coisa do true believer, né? Que a gente foi ensinado que a coisa tem um potencial de tratamento único, né? Que basta você fazer uma manipulação num determinado momento e aguardar 2, 3 semanas, porque aquilo tem um efeito super poderoso no corpo que você precisa daquele tempo para ter o efeito e você não sobrepor uma coisa na outra, né? Fica muito bem abordado da onde vem essa crença nesse livro, ele é muito interessante. E isso não acontece só na osteopatia, acontece na fisioterapia, na quiropraxia, na própria medicina. E isso ainda é muito biomédico, né? é, E a mudança do contexto, a mudança desse paradigma do biomédico, para a gente entrar num contexto muito mais complexo, que hoje não é o que você vai fazer. É ali naquele momento, naquele instante, aquela manipulação que vai dar resultado. É a manipulação, mais o exercício, mais a orientação, mais a educação, mais o convencimento do paciente de que ele precisa mudar os fatores ambientais e contextuais que cercam o processo de saúde, doença dele, entrar naquela esfera da doença, da enfermidade, da saúde, né? A doença no contexto subjetivo, a doença no contexto objetivo e a doença segundo a percepção que ele tem da expectativa das outras pessoas e a expectativa das outras pessoas em relação a ele estar doente, né? Esses são uhum, fatores ambientais que influenciam a melhor ou a pior também. E aí que você falou, a gente hoje a gente entende muito mais, mas ao mesmo tempo que a gente entende mais, a gente tem muito mais dúvida a respeito do que a gente tem que fazer para promover de fato a saúde para os pacientes de maneira individualizada, né? uhum. Mas eu acho que é bom, porque no fundo, se você abraça a incerteza, você está certo, porque somos, os seres humanos, somos sistemas não lineares, dinâmicos e complexos. Então, você faz uma intervenção e você não vai saber para onde vai o estímulo. A chance, A né? resposta é: você tem uma incerteza na resposta, mas você tem uma probabilidade. Se você conhece a ciência e você tenta fazer uma intervenção que tem uma direção, e no fundo você espera que a mágica aconteça, né? É, Mas pode acontecer, mas não pode não acontecer também. a ciência acaba sendo a arte de minimizar o erro, né? Agora, não Verdade. errar, não dá. Eu acho que precisamos o NNT nos artigos de terapia manual, sabe? Sim, Precisamos fazer uma análise disso. exato. É isso mesmo. E aqui, quer ver, ó? Olha lá, quando eles falam de dor nociceptiva, né? Uhum, sim. Ó. Eu acho que nós, E por aí tem exemplo, uma coisa interessante que a gente fala bastante aqui, ó, e tá aqui no artigo só para uhum, gente. A terapia manual não deve ser realizada como uma intervenção sozinha, mais um componente que o Léo acabou de falar, né? De um tratamento compreensivo, multimodal e Não.
baseado em evidência, tal, tal, tal. Então, assim, é exatamente isso. É entender que, assim, a terapia manual pode ser utilizada na dor nociceptiva? Pode. Mas só ela vai resolver? Não. Como é que a gente aprendeu na nossa sala de aula na osteopatia? A gente aprendeu de outro jeito, porque quando a gente estudou osteopatia, nem tinha essa compreensão dessa forma. Então, o grande problema é que algumas coisas que a gente aprendeu em sala de aula na osteopatia, elas não se aplicam mais hoje, já está comprovado que é exatamente ao contrário do que se faz. Mas eu cansei de ouvir Uhum, um professor meu de osteopatia que assim, não, eu uso só terapia manual e está tudo bem. Eu falava, não pode ser. Como que pode ser? Porque eu não conseguia reproduzir o mesmo resultado, né? Meus pacientes não uhum, melhoravam desse jeito. Falavam assim, meu, tá faltando alguma coisa, não é possível. E aí fica É. um desânimo do aluno, né? uhum. Olha lá, Eu ó. acho Porque, que. o que acontece é que, de novo, a gente entra naquela questão de eles querem formar true believers no ensino, e o que isso acaba fazendo com o aluno é aprisionando o aluno dentro de uma Uhum, caixa de conhecimento, e ele não consegue extrapolar a caixa do conhecimento. E aí o que acontece? O cara que é o professor, ele está fora da caixa, porque como o Léo falou, o cara resolve tudo só com aquilo ali, e o aluno não consegue resolver tudo, ele não entende onde é que ele está errando, porque ele segue a regra, ele está aqui dentro da caixa seguindo a regra, mas ele não consegue ter os resultados que o professor diz que encontra. uhum. Né? Verdade, E aí? verdade. E aí, Mas, como é que é a frustração desse aluno depois? O que ele vira no mercado de trabalho. uhum, Porque aí é aquele cara que vira hater, né? Ah, é. Porque no aluno, eu acho que temos que pensar o que está buscando o aluno. O aluno normalmente está buscando ferramentas, 10 tips para tirar fora o dor de coluna, sabe? Sim. A dor nas costas. Ele tenta simplificar a prática, mas a prática não é simples. Então, nós precisamos, como professores, talvez fazer ensino do raciocínio clínico e tentar mostrar, na verdade, porque o professor tenta mostrar o caminho, né? Do que creemos que é melhor. Então, eu acho que nós precisamos dar uma olhada lá e mostrar aos alunos qual é, talvez, o melhor jeito de lidar, de lutar com esse problema que temos aqui agora. Mas eu acho que estamos melhorando muito, porque agora tentamos fazer uma ciência mais focada nas pessoas, mas também os atendimentos são focados na pessoa. Então, eu acho que o futuro vai ser bem melhor. Se nós ficamos na linha da prática baseada na evidência, óbvio. Então o osteopata não pode mais falar que ele está colocando alguma coisa no lugar, né? Não. Não dá, né? Temos, na osteopatia, precisamos mudar muito a filosofia, Ah, mas não é coisa nova na osteopatia, porque eu sempre falo, Steele era uma bom setter, sim, Steele, mas na época, você tinha isso. Não sim, tinha é, a água mágica, é, a cirurgia que matava e o bom center, sabe? sim. Mas agora estamos no 2024, sabe? Não, Não, mas você não sabe podemos fazer as mesmas coisas. uma coisa que eu às vezes eu penso, que você, assim, você vai ler o Charlie já, a gente já foi junto para Kirksville algumas vezes, então a gente já até discutiu isso em algumas situações. É assim, imagina hoje conhecendo os fatores de melhora do paciente. Então a gente sabe que tem um efeito Hawthorne, uma regressão para a média, um curso natural da doença, um efeito placebo, tudo junto, tal, tal, tal.
quantos dos pacientes que eram atendidos com toda a fama que o Steel tinha na época, que entravam Uhum. nesses fatores de melhora sem ser a intervenção? Com certeza tinham Muito. muitos pacientes que acontecia isso. E tá tudo bem, porque não foi só o Steel que aconteceu isso. Foi o Steel, foi o Palmer, foi o Mackenzie, foi o Kaltenborn. Aconteceu, porque assim, imagina para um paciente ser atendido por um cara, imagina, vamos pensar, 1874, no meio do Velho Oeste dos Estados Unidos. Você não tinha esperança nenhuma, você estava com uma pneumonia absurda. Seu pulmão infectado, você catarrando para tudo que é lado, com estertores crepitantes, eu acho, ou estertores bolhosos no seu pulmão, tossindo e a pleura saindo pela sua boca. Chegava um cara que tinha uma fama e falava assim: vou colocar a mão no seu tórax, e aí tem o tratamento descrito por ele. E eu percebi que a temperatura do peito era diferente da temperatura da região dorsal. E aí, automaticamente, eu comecei a fazer algumas técnicas para normalizar essas duas temperaturas. Ele fez uma técnica facial numa víscera que estava com uma infecção que não sei o quê. Tá tudo errado. Hoje ninguém faria aquele tratamento. Nossa, óbvio. Aquilo é uma bandeira vermelha gritando. Só que acontece, naquela época aquele paciente melhorou. E aí? Me explica. O sistema imune é incrível. É isso, entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente precisa começar a entender qual é o poder da nossa intervenção, onde que ela age, qual que é o tamanho de efeito que ela tem, qual é o contexto clínico que é favorável, qual que não é. Mas, independente disso, você não pode abandonar a história do negócio, que a história da osteopatia é muito foda. É. E a osteopatia muda muitas vezes. Na Sim, verdade, tivemos uma época na osteopatia que foi muito científica. Na época de Enslow, na época de Irving Core, foi muito científica, porque eles falavam de, olha, o efeito é uma sensibilização, que é facilitação metamérica e esse jeito, e na verdade temos que lutar com a facilitação, não fazer acomodação de ossos ou de subluxações. Então, eu acho que temos que fazer uma mudança e voltar para alinharmos com a ciência atual. Mas não é não é um difícil. problema da osteopatia, Não, e não é é difícil fazer. só da osteopatia. Não. É um problema também da terapia manual, na Sim, fisioterapia. Sim. mas não é difícil fazer esse movimento, Não, entendeu? não, Não é uma coisa difícil de fazer. Porque também a gente tem não. que entender o seguinte: a maior parte das pessoas hoje que estuda osteopatia já entende de mecanismo de dor, pelo menos um pouco. E aí, com É, isso, facilita demais. eu acho que a osteopatia é, alimentou muito a fisioterapia. Sim, E eu acho que tem muito para dar. Por exemplo, nós temos um conhecimento da dor visceral, por exemplo, que normalmente na fisioterapia não tem sim. muito disso. Ou Não se não sei aprende, não. se a dor. Se aprende, mas temos um estudo disso. Depois, eu acho que temos que mudar os tratamentos, as intervenções, porque temos que pensar diferente a questão. Mas precisamos ter conhecimento de diagnóstico, por exemplo, que isso tem treinamento. E eu acho que é importante, porque vamos a fazer um game changer se Sim. na fisioterapia, se uh, tentamos utilizar evidência e fazer pesquisas boas. Eu acho que podemos mexer muito o, o estudo da osteopatia e a ciência da osteopatia. Se mudamos alguns raciocínios, né? Isso de é, tocar a víscera e é, Eu acho tentar mudar que, a que posição da víscera. É uma loucura. sabe, isso não existe, né? Eu acho que tem É, uma coisa que a gente precisa mudar dentro do ensino, que é a gente começar a ensinar quem vai entrar no mercado a trabalhar com a incerteza. é.
Porque o paciente ele não traz certezas para você, ele traz dúvidas. Uhum. Então você tem que se habituar a estar numa zona de desconforto quando você está tratando. Que quando você trabalha com essa questão de pegar sinais, sintomas, e fazer o seu curso anamnético, o seu raciocínio clínico, na verdade, você tem que ter mais habilidade em extrapolar esse conhecimento básico que a gente pegou, essa certeza, ó, se você fizer o teste A e ele der positivo, significa B. Mas a gente tem que ensinar o aluno a criar a incerteza para que ele tenha a habilidade de entender que um diagnóstico diferencial, ele não se baseia no que você sabe que é possível ser diferente, mas no que não é aquilo que você está olhando. Vou melhorar meu raciocínio. Assim, você está fazendo uma avaliação, você sabe que você precisa fazer um diagnóstico diferencial. Um diagnóstico diferencial não é uma lista de outros problemas que você tem que investigar. O diagnóstico diferencial é você ter a certeza de que aquilo que você está avaliando é muito provavelmente aquilo que você está pensando. E é entender que a incerteza que você vai gerar ali não é você, não, se não é isso, tem que ser aquilo. Não. Você pode estar diante de uma coisa que você não sabe diferenciar, você sabe que não é o que você está procurando, mas você também não sabe encontrar naquela lista de coisas que falaram que você tem que diferenciar. É nesse nível de certeza que a gente tem que colocar o aluno para trabalhar, para ele sair da zona de conforto de um ensino fechado. Ah, o meu conhecimento ele está aqui. Se eu não souber o que está aqui Verdade. dentro, essa coisa não existe. Até É, porque tem coisas que não tem diagnóstico fechado. E com aí é que certeza. está o nível de desconforto. A gente precisa ensinar, acho que o que falta na saúde é ensinar que, olha, eu sei que você não tem isso aqui, mas eu também não sei o que você tem de fato, porque também não está nessa lista de diferenciais que eu aprendi. E ali é onde a gente tem que ensinar o profissional a ir atrás do que pode ser que está fora do conhecimento dele. Uhum. Então tá, então eu tenho que aquele framework do Knefin que a gente estava discutindo com o Zé Garra, que você sai do ambiente que você conhece para um ambiente caótico que você não domina. O paciente pode completamente do que você conhece, mas Uhum. você ainda assim tem que tratar aquele paciente. Então, o que Uhum. falta não é ensinar técnica, o que falta é ensinar a sair Raciocínio. do desconforto, a encarar o caótico, a parar de colocar o paciente dentro só do que você aprendeu. Você tem que saber entender que, assim, olha, eu acho que está aqui, mas existem coisas que estão tirando um grau de certeza do meu diagnóstico que pode fazer diferença no tratamento desse Uhum. paciente. E você ir atrás disso. Acho que a nossa ciência precisa partir dessas incertezas. Aí eu acho que a gente vai começar a construir propostas de pesquisa um pouco mais complexas e que comece a responder essas questões que a gente está levantando, que você trouxe assim. A gente aprendeu muito, mas tem tão mais que veio junto com o que a gente aprendeu, que a gente acaba tendo mais incerteza e dúvida do que certeza do que foi escrito até agora. Então, falta Verdade. preparar para isso, para trabalhar com a incerteza, porque o aluno não quer trabalhar com incerteza. É aquela história, você trata o que você conhece. Se você não conhece, você cria uma doença para o paciente da sua cabeça e trata aquela doença. Uhum. A gente já Verdade. fez. Tem É verdade. a frase é aquela é a maravilha da ignorância. O que eu ignoro não existe para mim. É, Eu, se eu não testar, eu nunca vou ficar doente. eu vou ignorar porque Mas, eu não sei como é lidar com aquilo, então eu vou simplesmente ignorar. E aí tudo bem, eu vou tratar do que eu faço e vamos. Pô, não dá, né? mas, tem lá o perigo de idiota com iniciativa, Esse é é? Ou ignorante com iniciativa, sabe? esse é difícil. Tem lá muito perigo, porque eu acho que o aluno é assim. Eu Aí, concordo então, aí sabe qual é a frase que 100% com vem? você. A frase que vem desse cara é aquela frase assim, ó.
Não, mas espera aí. Mal não vai fazer. Mas É, tem um mundo de Não, possibilidades não, mas assim, de a fazer mal frase lá. mal não vai fazer, vai. Porque se a sua intervenção não tem propósito, ela já está fazendo mal, certo? É, Então, assim, não é que mal não vai fazer. Se mal não vai fazer, bem também não vai. verdade. Entendeu? Não tem Na jeito. verdade, É o colocar isso. mesmo jeito é o mesmo jeito que no diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é um jogo de probabilidade. Na verdade, você tem incerteza o tempo todo. E é algo exatamente. dinâmico, não é algo estático. O tratamento é igual, é dinâmico, não é estático e você não sabe onde vai parar o resultado de sua intervenção. Então, Sim, você tem uma probabilidade. Eu sempre falo que é como quando você é jogador de futebol e você tem que tentar chutar para o arco para a loteria, sim. sabe? Você precisa chutar para lá, mas você não sabe se vai ser gol ou vai fora. O porteiro, o arqueiro vai lá e vai tacar. Você não sabe o que vai acontecer, no fundo. Mas você tem que abraçar essa incerteza que você, Leo, fala, que não sabemos o que vai acontecer, mas tentemos chutar para o arco, sabe? Para a porteria. Tentemos chutar para lá. Mas para isso você precisa fazer um bom diagnóstico ou tentar fazer uma probabilidade mais alta lá e avaliar o risco e benefício da intervenção e falar com o paciente. No fundo é isso. Mas se você não sabe fazer esse raciocínio, se você não foi treinado para esse raciocínio, não vai acontecer nunca. E tem um monte de peligro lá. Tem um É onde monte está o problema. Você de... falou exatamente certo. É o É, raciocínio. Porque e tem um trabalhar, monte de intervenção ruim. É, o raciocínio clínico ele é baseado nas incertezas. Sim. Você tem que levantar questões que te ajudem a construir situações clínicas na sua cabeça que vão te apontar qual é, qual é a intervenção que tem a maior probabilidade de gerar resultado. Assim como quando você está construindo um diagnóstico, você tem que juntar as informações que tragam a maior probabilidade de ser o que você está buscando, de você dizer para o paciente, olha, é. você tem isso. Mas tem uma pergunta para vocês. Sim? Ah, Eu tenho uma dúvida. Eu sim. acho que tem uma resposta, mas é uma dúvida, no fundo. Vocês acham que o paciente prefere um terapeuta que tenha incerteza ou prefere um terapeuta que tenha certeza do que vai acontecer? Porque Ah, no fundo, Ah, é, é. no fundo, a preferência do paciente também importa, né? Então, qual vai ser a eleição do paciente? O terapeuta que fala, não, você em 2 semanas vai estar ótimo, como essa intervenção, essa fita cá, vermelha, sabe? é Como o isso. coração. Essa fita cá no ombro vai ser uma intervenção ótima. Você vai dormir com essa, vai pegar aqui, vai pegar o banho com isso e vai ficar ótimo 2 semanas. Ou aquele cara que fala, olha, vamos fazer esta intervenção. Eu não sei o que vai acontecer, mas talvez é difícil, né? É, Porque agora precisamos desimplementar o que implementamos no é, modelo biomédico, sabe? Então, é. A, essa mudança vai ser bem difícil. a comunicação com o paciente nessa hora tem que ser muito clara. Eu costumo Uhum. falar o seguinte, ó. A gente está diante, por exemplo, de um paciente com uma dor lombar nociplástica. Então, ó, eu falo assim para o paciente, olha, se eu tenho uma dor lombar nociplástica, isso não vai se resolver com algumas intervenções, isso vai se resolver com algumas modificações de hábitos, porque foi isso que levou o senhor a ter isso, certo? Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo e vamos mapear tudo isso. Então, aí eu acho que a gente vai explicar essa incerteza com o tratamento multimodal que a gente vai propor, que a gente vai ter que falar de sono, a gente vai ter que falar de hábitos, a gente vai ter que falar de atividade física, a gente vai ter que falar da própria intervenção que a gente vai utilizar mesmo. Então, assim, é colocar o paciente de uma forma ativa no tratamento,
para ele entender que assim, nós teremos objetivos em curto, médio e longo prazo e a gente vai conseguir chegar assim, assim, assim. Mas é muito mais confortante falar que vai colocar a fita e vai melhorar. É. É, E falar que vai mexer em tudo isso, não tem como. Então, assim, o paciente que tenha menos conhecimento, ele vai falar assim: ah, eu vou naquele outro lá que falou que é só pegar o ozônio e pôr e acabou. Mas quando eu falei da incerteza, a incerteza, ela não é a incerteza de você virar para o paciente e falar assim, olha, então, eu vou fazer isso aqui. Pode ser que você melhore, pode ser que você não melhore. Não é essa a incerteza. A gente tem que ensinar o profissional a lidar com a incerteza dentro dele, Sim, entendeu? Para ele saber fazer escolhas mais adequadas. Aí entra no que você falou, Léo. Aí você virar para o paciente e falar assim, olha, então, você está com a dor lombar de início insidioso, que tem um componente mecânico, que se agrava com tal movimento, tal postura, alivia não sei o que e tal e tal. Então, um quadro como o seu, ele tem uma variação. Hoje a gente sabe que ele tem uma variação de tempo de X a X, que normalmente os pacientes respondem melhor com essa abordagem do que com aquela, e tem fator X, fator Y, tem o estresse, tem o sono, tem a alimentação, tem não sei o quê. Então, vamos fazer um trabalho terapêutico nesse sentido e observar como é que você responde. Porque se você responder bem nesse prazo de tempo, a gente tem esse caminho para seguir. Se você não responder bem, a gente tem esse para seguir. E se você não responder de jeito nenhum, tem o outro caminho para seguir. Você não está dando incerteza. Você está uhum. educando ele na Opções. opção. A incerteza está em você. Você Uhum. tem a sua incerteza se a sua conduta vai levar o paciente ou não para aquele desfecho que você deseja, para você Uhum. traçar o seu caminho terapêutico. É dessa incerteza que eu estou falando que precisa ser ensinada. É, É ensinar o profissional a sair sozinho, com inferências, com raciocínios desse nível de certeza, para que ele possa extrapolar aquele conhecimento básico que ele aprendeu e poder avançar criando, gerando mais conhecimento, porque ele vai atrás de uma coisa diferente. Igual, por exemplo, a gente pega esse artigo aqui e o cara sai da casinha dele e fala assim: ah, então, vamos botar pra gente. Vamos botar 20 anos atrás, quando a gente só trabalhava com dor aguda, crônica e subaguda. Aí a gente vê um artigo desse, e a gente diz, nó, que louco, meu. Então, agora eu estou entendendo por que que aquele paciente da dor irradiada é assim, aquele da dor não sei o que é assado e tal, porque começa a extrapolar aquele conhecimento da caixinha que a gente estava acostumado, mas a gente deixou aquela porta da incerteza aberta para poder enxergar algo fora daquele padrão que ensinado. verdade. É certeza que eu estou falando, que precisa ser trabalhada no ensino. É, sim, mas se, porque o aluno, é, após universidade, é, fica. Tem, tem muitas pessoas lá, né? Mas a maioria fica perdido. Sim. E faz uma especialização, talvez, de 2 anos ou pós-grado, e agora é uma especialista, né? Fica uma especialista na área de isso, e no fundo tem um efeito Dunning-Kruger aí altíssimo, porque eu sempre falo que embrace the Dunning-Kruger effect, porque se você sabe que sabe, você está errado. Então, É, é porque ele faz se aquele você curso está que ele fala assim, treinado, eu vou te é, ensinar todos os segredos para tratar a dor lombar. Se é, não está aqui dentro, não existe. mas se você está treinado, como você fala, Leo, você não vai cair nessa trampa. Não vai cair nessa trampa. Você vai ser mais leve, mais moderado, tentar ler a ciência, tentar praticar a prática baseada na evidência e tentar poder colocar a ciência na rua. Mas não é um jeito fácil, porque você precisa muita prática, precisa raciocínio e tentar, de algum jeito, ser cético e ser, abraçar essa
incerteza que você fala para reconhecer que talvez não tenha a solução, mas pode oferecer opções e talvez se você sabe ler a ciência e fazer buscas, saber nadar na literatura, tentar reconhecer alguma intervenção que para esse paciente que não está respondendo como você quer, dar alguma opção muito melhor que você, que talvez não é você. Sim. Sim, sim. É. Tanto que aqui nesse framework ele fala quando ele fala do mecanismo nociplástico, ele fala que deve ser combinado com exercício, né? Uhum. Já não existe mais, né? Nenhuma É, abordagem, nenhum mecanismo de dor, hoje você pode falar que você faz uma abordagem somente passiva, né? é. Somente hands-on. Você precisa de um Além hands-on. disso, fala de education lá, Sim, na cima. É multimodal, multimodal. No fundo, é multimodal, mas ninguém sabe que é multimodal. olha lá. Porque para cada paciente, talvez multimodal, para um paciente com dor nociplástica, seja um psiquiatra com a medicação, seja o psicólogo especialista em dor, seja um terapeuta manual especialista em dor, ou um osteopata, ou, não importa, qualquer. Ou talvez eu tenho uma paciente que tem uma cirurgia, 4 cirurgias da coluna, tem agora um neuroestimulador na coluna, e ela precisa 4, 5, 6 pessoas, porque tem uma terapista ocupacional, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, que eu sou o osteopata e o reabilitador da pessoa, mas tem um cirurgião. Mas se tem um outro paciente lá que talvez precise só de exercícios, ou só de um terapeuta, que faz uma mistura dessas coisas. Ou seja, o nível de dificuldade tem que estar à altura do nível de terapeuta, ou de los terapeutas. sim. E a comunicação é muito importante, né? É, Sem isso não é. vai andar. Olha lá. Uhum. E aqui, essa tabela resume quase É tudo. ótima. Aqui, se você tiver com, se você que está assistindo esse podcast tiver com preguiça, então olha a tabela 4 pelo menos, É, é né? ótimo. Olha a tabela 4 que você vai entender uma boa parte do que aconteceu. Mas esse artigo realmente é um artigo que precisa ler devagar, né? Ó, É. vou até colocar o nome dele aqui de novo, ó. Precisa ler Mais de uma devagar, vez. Devagar e entender, mais de uma vez. mais de Sim. uma vez, resumir, tal, 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 entendeu? Porque vocês vão Uhum. gostar. Tem mais alguma coisa que você queira falar do artigo, Charlie? Acho que não. Eu acho Vou fechar aqui que então. é, que é ótimo esse artigo, porque fala Isso, cara. muitas coisas. Tem um artigo lá que eu gosto, que o nome é Orthopedic Manual Therapy, em Modern Definition and Description, que é de março de 2024, que é como deveria ser a terapia manual moderna na fisioterapia. E tem lá também os mesmos autores, Sim. é, e, e que é bem bom. Boa, Esse artigo, quem que esse trouxe? artigo. Quem que colocou esse artigo? Tem Chad Cook também? Não, Não, foi ele o David. Não, o de David Jason Cooper que Silvernail. fez esse artigo, não foi? Sim, é Chad Cook, sim, Chad Cook, Joshua Cleveland, Ele está falando do Jason David Paul. Silvernail, Julie Fritz, Paul Nitkin. Bem, sim, caras Como é que é o nome bem do fora. artigo? Então. É Eu vou do te enviar. Person Centered Orthopedic Manufacturing. Manual Therapy. Não, É. Orthopedic Manual Therapy, a Modern Definition and Description. É da APTA, da American Physical Therapy Association. Tem um, então, que o David Poulter, que gravou o primeiro podcast com a gente, na primeira temporada, ele trouxe um que era Person Centered Manual Therapy, que falava Uhum. alguma coisa parecida disso também. Então, assim, É, já tem vários autores em vários locais diferentes falando a mesma coisa. Então, já está na hora é, de todo mundo falar assim: vamos sentar para trocar uma ideia, vamos fazer um negócio aqui, definir um modelo específico, que assim, eu acho que vai ser o caminho dos próximos anos, né? Juntar toda essa galera e falar assim: ó, peraí, vamos, vamos organizar. O que que a gente vai fazer? Porque já está no é, caminho. é.
na verdade, no congresso da IASP, o congresso da European Association of Pain, eles falaram disso também. Na iPhone, no congresso da iPhone deste ano, eles mudaram os critérios de como deveria ser um terapeuta manual. Além disso, eles mudaram seu nome da iPhone, o nome da iPhone, as siglas, o acrônimo, não? Então, está mudando tudo. Eu acho que vamos, no fundo, vamos a ficar assim como Spider-Man, Sim. é, fazendo uma mistura das coisas boas. E isso eu acho Eu que é acho. bom. Eu acho que isso Porque vai na ser. ciência ninguém está se Sim. perguntando se você é fisioterapeuta. Na ciência da dor, por exemplo, ninguém se está perguntando você é fisioterapeuta, você é médico, você é psiquiatra em outros países. Eu acho que todo mundo colabora, porque é um O, problema multimodal. a pergunta do paciente é uma só. Você consegue me ajudar? Verdade. Eu tô com um problema sério, que eu tô É, com dor, minha perna tá formigando, tá ardendo, tá assim, 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 eu não consigo andar direito, não tô dormindo direito. Você consegue me ajudar? verdade. Não interessa o que você vai fazer, entendeu? Você vai ter que entender esse paciente e ajudar esse paciente, é isso, no final das contas. E aquele modelo compreensivo, e aí a gente tem que voltar e falar de novo, né? Porque, por exemplo, tem até um meme da página do Estilo Sincero que é assim: ah, modelo biopsicossocial, falo isso desde 1874. Porque, assim, quem falava dessa compreensão do paciente numa abordagem espiritual, numa abordagem da alimentação, uma abordagem psicológica, não sei o quê, o Steele falava isso nessa época já. Então a gente está falando hoje de uma coisa super ultra moderna de entender o paciente de forma multimodal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, coisa que o senhorzinho lá que a gente falava que lá de 1874 já falava também, entendeu? Então assim, a gente Verdade. está modernizando, mas ao mesmo tempo a gente está voltando para as nossas origens, como osteopatas, lá no Velho Oeste. Eu acho que as melhores coisas do estilo que nós aprendimos lá no Kirsville são essas. Acolher o paciente, porque ele fazia atendimento na comunidade. A gente ia para lá atender-se e ele atendia os Amish lá. Nós fizemos isso porque é uma tradição lá. Sim. É, e tem lá um quadro que eu gosto, que você tem uma foto lá, acho, que é o quadro de estilo atendendo uma menina, uma criança com uma Ah, família sim. na sua casa. Eu gosto disso, porque no fundo é isso, sabe? Você está acompanhando o paciente no processo de autocura que tem o corpo. E talvez você está fazendo uma intervenção que pode ser boa, mas o efeito é moderado. No fundo, é moderado. O paciente faz tudo. Se você oferece calma, tranquilidade, se paciência, talvez, e esse fator contextuais, mais sua intervenção, mais o acompanhamento para tentar olhar se o paciente tem um comprometimento maior de sua patologia ou precisa alguma outra coisa. Isso é bom. Quando tentamos acompanhar o processo de curação do paciente. É. Isso. Ô, Eu, Léo, eu achei o artigo que você estava falando aqui, Carlos, Uhum. esse publicado. Achei o artigo que você estava falando aqui. Ele foi É, publicado na Physical Therapy. é, neste ano. Eu enviei para Esse vocês. ano. Quer É, ver? sim, Olha claro. só. Dá até para Pode. compartilhar aqui, né? Só o. ah, já vi. Sabe qual que é, né? Sei. Baixei, eu joguei no grupo aí. Sim. Eu falo É uma bem bacana. que assim, ó, existem algumas conversas de WhatsApp minhas que tem mais evidências que um monte de curso aí de final de semana, viu? A com o Verdade. Carlos e com o Léo é uma delas. Então, um dia a gente abre a conversa e fala assim: olha o que tem de paper que a gente já trocou. Eu acho que isso é Verdade. outra coisa Temos muito. que fazer. Cara, é uma Verdade. loucura. É, A gente daqui a pouco tem que criar um grupo só para trocar paper. não Verdade. que fala, Vai né? ver que junta as conversas junto com os artigos. Aí, cara, cadê aquele artigo? Agora lascou. E tem assim,
Mas eu 28 mil preciso reais. uma IA na minha WhatsApp que me filtre qual é, porque eu me esqueço onde, onde pus, onde A coloquei esse conversa. paper que Não, vai precisava. chegar. Vai ter essa É, inteligência vai ser, artificial claro, no cara, WhatsApp para estou achar isso para aguardando. gente. Vai Claro, estou ter. aguardando. Vai ter. Agora é o Olha, seguinte, ó, chegamos naquele momento. A pergunta do Léo. Léo, abre a contabilidade da sua pergunta aí, por favor, é, e faça a sua pergunta clássica do nosso podcast, por favor. deixa eu abrir primeiro aqui os meus dados estatísticos aqui. E a gente fez a contagem. Tem opções? Não, tem Não tem opção, não. opções. Você tem que dar na lata. Ok, Carlos, direto e reto, fala. sem enrolar. Tá bom. Qual é a sua pseudociência favorita? E tem uma que é ventosa, o cupping. Essa é boa, Por né? quê? Odeio. Odeio porque faz mal, não faz bem, faz mal, machuca, e todo mundo utiliza ainda. É, Aí na Argentina mas também, é, claro, com certeza. e aqui no Muita Brasil gente é utiliza. uma febre É, absurda. Aí também, então. é. Tá lá com as machucões, no corpo. Mas, na verdade, eu odeio é, Porque não tem sentido. as pessoas. Não faz sentido. Mas o problema, da verdade, eu odeio as pessoas que utilizam a ciência Para para justificar. justificar suas intervenções. E que não conhecem como funciona a ciência. Vou fazer um exemplo. Imagina que tem um paper que fala que se você faz um thrust no joelho, é, você melhora o ramo articular, o ROM, da articulação do joelho. Então, vem um cara que quer justificar que as manipulações melhoram no esporte, né? Porque, claro, se o paciente consegue movimentar melhor a dorsiflexão no joelho, então agora vai fazer uma corrida mais rápido A e agora performance aumenta. ganhou o torneio com essa manipulação que você fez. Sim? Exato. Então, Tem uma frase esse raciocínio linear é, que é maluco, porque ninguém É. entende. É esse cara que, como fiz pseudociência no Djokovic, sabe? O cara que faz atendimento. Djokovic é um cara incrivelmente bom. É tão bom que tem um cara lá fazendo pseudociência e ele ainda ganha. E a gente Exato. crê que ele é bom, sabe? Isso é maluco. você sabe que tem uma Incrível. frase do Richard Feynman, que ele fala assim: É, se você prêmio Nobel. acha que a ciência é verdade apenas porque é ciência, você não entende nada de ciência, Verdade. É verdade. né? Mas vamos à contagem. Você foi o 17º a votar. Temos 17 votos contabilizados. Nós temos uma abstenção. A Uma pessoa abstenção, não quis dizer qual era, disse que não tinha pseudociência favorita. mas tenha conflito de interesses? Não. Não. Uma pessoa, um voto para microfisioterapia, um voto para o taping, um voto para o agulhamento. É porque teve uma pessoa que voltou no agulhamento e no ozônio. Então é um voto duplo. E agora, 12 votos para a Ventosa. É a Doce. campeã. É a campeã.
Ventosa não tem o que fazer. É, Não tem David, jeito. David, um americano britânico meio francês, votou na É, Ventosa. Rafael é. votou. Tem um grupo de pesquisa brasileiro no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal de Natal, que eles estão fazendo estudos com ventosa, estudos sérios, no programa de mestrado, doutorado lá da faculdade. E um dos caras que fez esses estudos, o Kimberly, veio como convidado nosso aqui do podcast. E ele apresentou um estudo, um ensaio clínico controlado randomizado de ventosa com placebo de ventosa. O Negativo. placebo melhorou mais do que a ventosa normal. Óbvio. Você fala assim, não é possível. E aí o que acontece? Quando a gente fala isso, fala assim, gente, para com a ventosa, desencana disso, não sei o quê. É como se a gente tivesse errado falando. É, Isso é o que mais É, me incomoda. O que mais me incomoda não é a pessoa falar assim, ah, não, eu vou usar mesmo, eu gosto, não sei o quê. Tá tudo bem essa pessoa. Agora, a pessoa que eu mais tenho raiva disso é a pessoa que fala assim, mas você não sabe usar? Você sabe? Fala, mas eu não preciso nem saber fazer o curso para usar. Que é uma é, intervenção que não vai me servir para nada. Então, para que que eu vou perder meu tempo, entendeu? Vou gastar espaço no meu HD para aprender um negócio que não vai servir para nada. Mas a pessoa não consegue entender. Então, assim, esse é o pior. Porque as pessoas que usam pseudociência têm dois tipos. Tem a pessoa que é enganada e está usando, e tem a pessoa que sabe que não funciona e está vendendo o curso. é. Só tem esses dois. Tem o enganado que está utilizando que fala assim: ah, eu acho que isso aí funciona, na minha prática funciona, eu vou fazer. E o outro é o cara que assim, eu sei que não funciona, mas eu estou vendendo o curso faz quanto tempo? Eu preciso continuar vendendo. Como é que eu vou pagar minhas contas? Qual é mais perigoso? O Qual que é vende você? o curso? mal intencionado, né? Não tem jeito. É. Ele faz o dano Fala o que proposital. quiser. É, eu acho que para o tratamento do paciente, eu acho que o mais perigoso é que é ignorante. É, Porque, porque ele crê que isso funciona. sim. E tem uma frase que no livro de Grieman, que o osteopata, está Sim, lá na capa, na contracapa, Eu sei. que fala, se você, no, vou falar en español, ¿sí? Si en la caja de herramientas tenés un martillo, lo único que, todo lo demás empieza a parecer clavos. No sé cómo se traduce eso, mas É para quem só tem martelo, tudo é prego. é. perfeito. E é verdade, não é uma frase dele, mas é verdade. Se você só é um novo fisioterapeuta ou osteopata e você só tem uma técnica, só tem uma intervenção, só tem uma forma de fazer o raciocínio, tem lá o famoso elefante no room, não? No quarto, Sim. que só consigo fazer uma coisa. Então, treinar o raciocínio, treinar o pensamento cético, os conceitos, tentar escutar gente mais velha que faz podcast e tem treinamento na ciência, faz sentido. E, no fundo, tenta esclarecer melhor a prática clínica. Sim. É isso. Olha, seguinte, nós chegamos aqui ao final do nosso episódio. Eu te agradeço demais, Charlie. Pode fazer suas É, considerações finais. Ó, eu nem vou falar dele porque eu já conheço faz pouco tempo. Então, ó, foi muito sensacional. Depois nós vamos pedir para você voltar num outro episódio para falar de novo sobre outras coisas. Então você já fica aí aguardando. tá? Mas, cara, foi sensacional e a gente é privilegiado demais. Fala qual que é a sua rede social para o pessoal, quem quiser te seguir. E pode É, fazer considerações finais aí. Carlos, underline, eh, Carlos Tejedor, underline, DO, sí, así. Carlos, underline, Tejedor, underline, DO. Y sí, acho que é isso. E no Instagram, e só isso. Eu agradeço a vocês pelo convite. Na verdade, foi um bate-papo bem legal, divertido. E eu sempre agradeço
poder falar em português, em portunhol, na verdade, e com a gente do Brasil, que eu quero muito, meus irmãos, é, que ainda não tem ganado um torneio de futebol há muito tempo, mas só futsal, mas estou esperando para que vocês venham para aqui para comer um churrasco e eu quero voltar para lá para pegar umas cervejas com vocês. Combinado, combinadíssimo. Léo, fala aí, dá o seu recado final para nós aí. Carlos, obrigado pela participação. Foi um prazer te conhecer aqui, né? Vamos combinar Obrigado. quando formos a Buenos Aires, comer um churrasco, comer muita moerra, né? Morcilha não, Uhum. porque eu não sou fã de morcilha, mas tomar um mate, Pegar um vinho. isso. E quando você vier aqui, vamos combinar também. Beleza. Eu, Um eu quero ir prazer. no japonês. Eu gosto do japonês Vamos comer um Japonês. japonês. Vamos Boa, comer um boa, japonês. boa. é, O Galera, Chanel recuperar da saúde dele, para a ó, gente comer o galera, japonês. é, começamos agora a nossa terceira temporada do podcast com o Carlos Terredor. Então, estamos chegando na terceira temporada aqui. Agradeço a todos vocês pela audiência. Obrigado mais uma vez, Carlos. Valeu, Léo. Tamo junto. Um abraço, boa valeu. noite. Grande Nós. abraço.